Salve, rapaziada! Tamo na área em mais um vídeo, mais uma resenha. E essa veio de longe. Sabe quem é? Então vem com a gente, vem no vídeo, confere aí! Então vamos lá, rapaziada! Hoje nós vamos apresentar aqui um dos nossos volantes. E olha, esse veio de longe, veio lá do Ceará. Leilon, Jackson Leilon, o cara que veio do Ceará para conquistar o Rio Grande do Sul. Eu poderia até te chamar, né, Leilon, de o Bellingham do Cariri ou não? É, eu fico um pouco assim, né, com essas coisas, porque é um pouco da modéstia também, né? Mas graças a Deus, Deus abençoou aí, na minha algumas passagens que eu tive no Sul, né, que eu pude abrir um mercado e chegar agora no Inter de Santa Maria. Muito feliz aí pelo carinho e e por tudo que aconteceu aí no Sul. Sou muito grato. Que coisa boa. Mas fala para nós, Leilon, como é que o cara sai aí do Ceará? Que lugar é mesmo que você é do Ceará? Eu sou natural de Campos Sales, no Ceará, interior do Ceará, região do Cariri aqui, a 150 quilômetros de Juazeiro e 500 quilômetros da capital. É bem no interiorzinho aqui. É, mas o Ceará deve ser um estado fantástico. É um dos estados que eu não conheço ainda. Quero muito ainda um dia poder conhecer, né, o Ceará e o estado todo. Cara, e como é que foi aí? O que que levou o Leilon, né, a ir para o futebol? Como que o Leilon chega até o futebol? Como que é um garoto, né, que sonha ser um jogador de futebol, começar aí no Ceará, no Nordeste? Como que é o início, né, do jovem jogador, né, aí no Ceará ou no Nordeste? E como o Leilon, né, como é que foram os passos do Leilon, né, os primeiros passos até chegar ao futebol? Bom, sempre tive o sonho, sempre fui muito ligada ao futebol, né? Por causa do que meu pai e o meu tio também eram muito ligados. Então, tinha o sonho, mas era bem distante, por na minha cidade não ter nenhum jogador profissional. Mas sempre eu batalhei em busca disso e eu costumo dizer que eu busquei, mesmo sendo difícil, eu acreditei nisso. E veio um olheiro aqui para minha cidade, veio um dos jogos, eu tinha 17 anos na época, e veio um olheiro aqui, gostou, e aí uniu o útil ao agradável, e foi aí onde eu saí, né, para a base de Pernambuco. Passei 3 anos na base do Porto, de Caruaru, depois fui para a base do esporte, e depois daí eu já comecei a galgar no esporte, no futebol profissional, né? No primeiro ano ali no Guarani. Mas o início de tudo aqui foi bem complicado porque eu levava outra vida. Eu sou músico também, já trabalhava com música na época, Ah, por isso que a gente está se entendendo estudava. bem na questão aí do som, de fecha, né? Testa o microfone, agora estou entendendo. Você toca o quê, Leilão? É, Você é eu músico toco e sax? toco saxofone, toco bateria também, Que bacana. flauta transversal. Então, nessa época eu já trabalhava com isso, mas sempre tinha um sonho, né, de me profissionalizar e de ser um jogador profissional. E as coisas andaram bem depois aí. Claro, no início muita dificuldade, né? A mudança foi muito radical. A vivência do futebol não é fácil, não é todo mundo que aguenta. Às vezes tem um talento, mas quando sai, que vê a realidade, acabam desistindo. Graças a Deus eu pude enfrentar bem aí e suportar bem o processo. E a música continua também? Continuo, tenho o meu sax, tá aqui no cantinho aqui. Ah, Sempre que eu depois tô podia, aqui, podia dar uma palhinha sempre para que eu nós aí tô. no final, né? Pode ser. Então, cara, eu vou te dizer que música e futebol para mim são uma combinação assim quase perfeita, uma das poucas perfeições que a gente pode experimentar assim, em termos de cultura, de experimentações, de experimentar algo que a gente vive, é a combinação música e futebol, né? Porque são duas coisas apaixonantes, né, cara? Então, assim, né, que legal ver que a gente está com um Sou cara aí que combina essas duas coisas, hein?
Pois é, são minhas duas paixões, né? É a música e o futebol. E tá surgindo uma terceira aí, né? Que é a minha formação também profissional. Essa aí nós vamos falar já já. Cara, e com quantos anos o Leilon é descoberto aí pelo Olheiro? Com quantos anos o Leilon vai para a base do Porto? Como é que tá a cabeça do Leilon aí nesse momento? Que idade tem o Na, Leilon? na, na verdade, não foi bem o olheiro, era o treinador. A gente, sempre no aniversário da cidade, eles fazem um jogo festivo entre a seleção da minha cidade e convidam algum time profissional, convidam, né? Algum pessoal que é mais importante, às vezes vem um sub-20 do Fortaleza, já veio nessas épocas, e nesse tempo veio um time do profissional do Crato. E esse treinador, que era desse time profissional, o Antônio Luiz, que até hoje eu tenho contato com ele, aí há mais de 10 anos eu tenho contato com ele, graças a Deus a gente tem uma boa relação. Através do futebol já pude ajudar bastante ele, é um cara que eu sou muito grato, até hoje vou sempre ser, né, por ele ter dado esse pontapé inicial no meu sonho aí, ter me feito ali a proposta, entre aspas, sem dinheiro, a proposta de, pô, você quer mesmo? Então, se você quiser, eu tenho um caminho aqui. E na mesma hora eu falei, quero. Eu tinha 17 anos na época, fiz um bom jogo contra o time dele, ele, pô, esse garoto aqui. E aí ele tinha os conhecidos dele, os contatos, né? Para me levar na base lá do Porto para fazer uma avaliação. Eu lembro que meu pai viajou comigo, eram 8 dias de avaliação. No segundo dia, o pessoal já falou pro meu pai que ele já poderia vir, que eu ia ficar lá. E, cara, depois de um mês certinho, eu já assinei o meu primeiro contrato profissional, né? E Com o Porto daí também? então foi. Já assinei meu contrato profissional e depois daí E a só estreia fui embora. profissional foi no Porto também? Não, no profissional foi no Guarani de Juazeiro, Guarani, aqui da época. de Ceará E também, tem o uma, Guarani de Juazeiro, né? isso, Que tem tem uma Juazeiro da Bahia curiosidade. também, né? Tem o Isso, que é tem Juazeiro da Juazeiro do Bahia. Norte e outro que é Tem, Juazeiro. tem Juazeiro da Bahia, é onde tem a Juazeirense. Juazeirense. E Lá a que é Juazeiro, aí Juazeiro no do, Ceará é Juazeiro Juazeiro do do Norte. Norte tem. Juazeiro do Norte tem o Guarani de Juazeiro, tem o Icasa e tem o Cariri, que é Caririense. um Eu time não, que eu não, estava não, na. não conhecia ainda. Cariri é O novo. Icasa e o Guarani de Sobral eu já tinha escutado falar. Pronto. Tem uma curiosidade aí que nesse meu primeiro ano, né, já tinha estourado a idade de base, já tinha que estar jogando profissional, então surgiu a possibilidade de dar alguns passos atrás para começar, né, a ter minutagem no futebol profissional. Então apareceu essa oportunidade no Guarani de Juazeiro e eu abracei, cara. E aí a curiosidade é que eu no primeiro minuto que eu entro em campo, eu entro no segundo tempo, o time tá perdendo de 1-0. Eu entro no meu primeiro toque na bola, eu faço um gol de cabeça. Não toquei nem na bola com o pé. Ficou aquele vai e vem, eu novinho ainda, um mandava eu ir para a área, E o era o outro mandava Campeonato eu sair. Cearense? Era a Taça Fares Lopes, que é como se fosse a copinha lá Aham. Uma que Copa dá vaga Estadual. na isso, que dá vaga na Copa do Brasil. Então, o mandava eu sair da área, sai, e o outro vai, 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 que nós estamos perdendo, e o outro sai. E eu fui de última hora para dentro da área. Ivan Neto bateu o escanteio, eu fiz o gol de cabeça. Não sabia nem como comemorar. Você é um exímio cabeceador, né, Lennon? Graças a Deus, assim, eu Qual é a acredito sua que altura? tem 1,81. É uma É, altura meio que padrão no futebol, né? Não é assim uma altura assim, pô, o cara é é. alto e vai tirar Não, vantagem. não, é mais a impulsão e tempo de bola realmente, né? Que faz um pouquinho a diferença nesse momento. Eu não tenho muitos gols na carreira, né? Por ser volante, não tenho um gol igual atacante, mas acredito que 60 a Não 70% dos seja meus gols modesto, garoto. foram de cabeça. E esse início aí no Nordeste, cara, como é que, né, a gente viu você passando aí por Uniclinic, que hoje é o Atlético Cearense, né? A gente está vendo essa camisa do, Uhum, do Ferroviário aí atrás, né? Eu, particularmente, no Ceará, o time que eu mais simpatizo é o Ferrinho, né, cara? Ou o Ferrão, né? É o time que eu Ferrão. mais simpatizo, né? É o Ceará, é o Ferroviário, por causa da sua história, a história dessa torcida, uma história muito bonita, né, cara? Então, Sim, assim,
Então eu admiro muito, né, o Ferroviário. E como é que foi esse início aí no, né, Guarani de Sobral, Uniclinic? Como é que foi essa passagem pelo Ferroviário? Conta um pouco mais aí pra gente. Bom, depois da passagem no Guarani de Juazeiro, né, tive essa proposta do Uniclinic também bem no comecinho. Era muito novo também, né? Foi uma aposta lá do Kleber Lavô. Eu lembro que alguns diretores contestaram, pô, mas quem é esse menino que tá vindo e tá aí para jogar? E ele falou, pô, eu lembro que eles contestaram o valor do meu salário na minha chegada lá no Uniclinic. E E aí você o Kleber saindo do falou, Guarani. sim, aí ele falou se eu não jogasse, não precisava pagar. Só que essa história ele me contou depois, né? Sem te E, gra consultar, né? e graças a Deus, cara, foi o meu primeiro título. O Uniclinic estava na terceira divisão, que era um recomeço ali. Tava na terceira divisão do Campeonato Cearense. E, pô, abracei o time muito assim. Eu fiz amizade com o presidente, que é o Dr. Vano Cruz, que até hoje trabalha lá nos hospitais. Ele é dono de uma rede de hospitais, né? Largou o futebol, arrendou e hoje é o Atlético Cearense. Mas, cara, eu sonhei assim, pô, esse time merece um time que pagava certinho, sabe? Esse time merece subir e tal. E depois o time subiu, né? Foi para a segunda, eu não tava. E quando subiu para a primeira, me contratou novamente. E aí, cara, a gente conseguiu ser vice-campeão cearense, que foi assim, aqui é Ceará e Fortaleza. Quando não tem um desses dois na final, é um título para os times dos times de Sim, menor expressão, né? em vários Então, estados, né? Tu assim, que tá conhecendo o Rio Grande do Sul agora, lá no Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Quando não é com Grenal na certeza. final, é título pro time do interior. Com certeza. Então, já fiquei em 2016, já a gente foi vice-campeão e já renovei para 2017 com calendário cheio de Copa do Nordeste, Copa do Brasil, assim, um ano histórico para o clube, né? E eu fiquei em 2014, aí depois voltei em 2016 e 17, quando era o antigo Uniclinic, né? Uhum. Depois fui para o fui para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, depois volto, que foi a minha passagem no Ferroviário, né? Que aí foi uma passagem um pouco conturbada, porque também senti bastante a questão física, tive algumas lesões e tive a grata, assim, o grato momento que o meu primeiro jogo pelo Ferroviário foi logo contra o Corinthians na Copa do Brasil. E aí você jogou? Sim, contra o Corinthians na Copa do Brasil. A gente foi 2-2 esse jogo. Ah, que legal, pô. Vou estrear pelo Ferroviário ainda contra o Corinthians. Nossa, uma combinação muito legal. Cara, e você andou bastante. Aí, quando, como você falou, você foi ao São Paulo de Rio Grande, aí começou a fazer alguns bate-volta, Rio Grande do Sul, Nordeste. Pronto, E isso. mais um que assim, ó, que não tem como a gente não falar, cara, né? É o título pelo Itabaiana, né, cara? Eu tive lá Pois agora é. no Sergipe, né, cara? Fiquei um mês, bem certinho, um mês lá em Aracaju, né? Peguei ali a virada do Natal, Ano Novo, né? E fiquei até quase o final do mês de janeiro. Então peguei o início do Sergipano, eu e meu genro, meu filhinho, fomos assistir o Sergipe na Copa do Nordeste. Time muito feio, né? Muito feio. Tomou dois em casa do Asa, cara. A torcida mesmo já não acreditava, sabe? Vai porque é torcedor Sim, mesmo. Agora, em compensação, cara, quando eu fui a Itabaiana, né, peguei um dilúvio na estrada, meu irmão, um dilúvio, me deu medo. Aquela noite eu tive medo. Né? Mas chegamos em Itabaiana e aquela torcida com dilúvio caindo. Estava tendo a despedida lá do jogador importante deles, Matheus, se eu não estou o enganado. Matheus, então eu É, lembro desse. Um grande amigo que eu e fiz na aí a bola. gente foi, né, no jogo com Carmópolis, primeiro jogo do Itabaiana contra o Carmópolis na primeira rodada do Sergipano. Foi uma aventura bem legal. E tu ganhou o Sergipano pelo Itabaiana, né, cara? Tu tem um título, Sim. além dos acessos aí, né, pelos times cearenses, tu tem um título estadual pelo Itabaiana, né, cara? Depois de 11 anos, se eu não me engano, que o Itabaiana não era campeão, né? Cara, eu cheguei no Itabaiana, foi uma coisa bem louca. Eu tava disputando o Campeonato Cearense pelo Caucaia, onde o objetivo do clube naquele ano, depois de ter sido vice-campeão cearense também, que isso é uma marca que eu levo e eu gosto de contar que as últimas duas vezes que time pequeno teve na final do Campeonato Cearense, eu estava nas duas vezes, que foi 2016 pelo Uniclinic e 2021 pelo Caucaia, né? E logo em seguida 2022 pelo Caucaia.
Logo em seguida que a gente obtém o objetivo do Calcaia, que era se manter na primeira divisão, faltava uma rodada, eu recebo a proposta do Itabaiana, né? Assim, só para a reta final, Gustavo. Só para os mata-mata, o time já estava classificado, né? Só que eu chego no momento que tá meio conturbado, é treinador novo, o treinador tinha saído, tinha chego o Roberto Fernandes, né? E o clube, um time que estava classificado e invicto, perde a primeira partida em casa, perde fora, começa aquela desconfiança, né? E aí eu chego nesse momento. Eu lembro que eu cheguei, já estava tendo reunião dos jogadores, e eu disse, poxa, velho, vai Já ser chegou complicado. no olho do furacão. Pois é, eu disse, poxa, velho, eu cheguei e o negócio, o bicho tá pegando aqui. Mas só que, cara, depois o Robert Fernandes, infelizmente, foi demitido, que praticamente foi o treinador que deu o aval da minha contratação. Foi demitido e ficou o interino lá, cara. E comecei a ter as minhas primeiras oportunidades, mano. Foi, cara, assim, ó, vou dizer, foi uma coisa abençoada mesmo, porque a gente ganhou nos pênaltis do Falcon, ganhou nos pênaltis do Sergipe e a final, que foi colocar 10 horas da manhã, nosso time tinha um pessoal um pouco de idade um pouco acima, não sei por que que esse jogo foi colocado às 10 da Você manhã, não sabe? O que você acha? não Foi, sei, foi contra só sei quem? contra o Confiança. Ah, por que será? Não sei. Então, esse primeiro jogo nós já ganhamos de 2-0 e eu tive assim, cara, eu sou muito feliz por ter participado e por ter entrado na história assim com esse time. Por causa da torcida e por causa do profissionalismo da diretoria, os caras são muito corretos, Gustavo. Então, no segundo gol, eu pude roubar uma bola no meio, dou meio que uma meia-lua no volante deles, assim que eu roubo a bola, carrego e toco pro Bambam. Bambam faz o segundo gol e eu consigo dar assistência ali na final. E o segundo jogo nós ganhamos de 2-0 também e fomos campeões lá do Itabaiana. Ganharam as duas do Confiança? As duas de 2 a Em zero Itabaiana Ganhamos e em em Aracaju. casa e em Aracaju. Ganhamos as duas. E eu Que joguei as loucura. duas. Que loucura deve ter sido, né, cara? Eu vou Não, ter. aí tu sabe, na volta, cara, uma loucura, mano, uma loucura. Assim, Ainda bem que é festa de pertinho, né, cara? pertinho, pertinho a gente já ganhou, já voltou pra Itabaiana. Na entrada da cidade já tava um mar de gente, cara. Muita gente na Não, rua. A lembra? cidade virou uma loucura. É Eu uma vou te coisa assim que dizer, eu tive uma eu tenho, experiência. Pode falar. não, eu tenho os vídeos desse dia aí, e eu tomara que eu nunca perca, assim, cara, que quando eu olho assim, é uma coisa que é gratificante de tu ver. Manda algum aí da comemoração para a gente botar aqui também para a galera ver a comemoração. Cara, Tá bom. eu vou te falar que eu sempre. Itabaiana é um time nacionalmente conhecido, né, cara? Né? Desde os anos 70, anos 80, quando os campeonatos nacionais eram maiores, né? O Itabaiana estava sempre lá. Né? Às vezes, até inclusive mais imponente que o próprio Sergipe, que o próprio Confiança, que surgiram mais tarde. Né? Então, o Itabaiana sempre estava. E eu realmente cheguei, me impressionei com o tamanho do estádio. Né? Olha, Leno, era Tu, chuva, era tu já chuva, Leno. pegou o estádio no gramado mudado, eu joguei já no gramado Sim, foi antigo. esse ano, foi agora, isso, né? Isso, Né? isso. Mas, em compensação, assim, eu fiquei muito triste, né, com a organização né, do clube como um todo, né, cara? Eu estava com meu filho pequeno, né, cara? Comprei os ingressos, paguei, né? R$ 50 não era um valor pequeno, né? E aí, Sim, chovendo, e aí não tinha lugar, o estádio não é coberto. Ou você fica na não é. chuva, ou você fica embaixo das arquibancadas, porque embaixo das arquibancadas E você não vê o jogo, né? não viu o jogo. Só que eu descubro que tem um lugar que é coberto, que você poderia pagar um pouco mais e ficar no lugar coberto. Aí eu disse, eu posso pagar a diferença e entrar? Não, você tem que ir lá na frente tentar. Aí fui lá na Comprar frente, outro. não trocaram, ou eu comprava outro, perdia o que eu já tinha pago e tal. Pô, primeira rodada do Sergipana com o Carmópolis, né, cara, tava do Rio de Janeiro, indo lá conhecer o time, não tinha uma E eu camisa do time acredito para vender. que tinha espaço, né? Muito espaço, muito espaço. Mas enfim, foi uma experiência bacana. No final das contas, a gente curtiu, a gente foi preparado, levou roupa seca, acabou o jogo, a gente trocou de roupa, já ficou sequinho, já tinha passado o dilúvio. Foi uma experiência bem legal que eu curti com o meu genro. Eu passei aí, quando estava contando, deixei a fotinho deles aí também. Cara, e no Rio Grande do Show. Sul, Leilo, como é que é essa coisa do cara, né, do Bellingham do Cariri, vai para o Rio Grande do Sul?
né? Campeão com Santa Cruz na terceirinha, campeão do Santa Cruz na divisão de acesso, elite do Gauchão Cara, com Santa Cruz, passou por Avenida. cara, assim, entre essas indas e vindas, né, como tu falou, né, eu ia para lá, recebia o contato aqui, tu sabe que jogador tem que estar jogando, eu abraçava realmente as oportunidades, né, o que apareciam no momento que eu via que era melhor para mim, para agregar para minha carreira. Então, na minha primeira chegada no São Paulo, já era no Gauchão da primeira divisão, em 2018, né? Então, foi onde eu abri o assim, consegui abrir o mercado para mim ali no Sul, através do meu trabalho e também do conhecimento, de ter feito vínculos, conhecer pessoas, né? Eu cheguei a passar ali uns 25 dias no aspirante do Inter depois da minha passagem no São Paulo, porque tinha um diretor no São Paulo que tinha trabalhado no Inter. Eu fiz um excelente jogo contra o Brasil de Pelotas. É até aí que eu lembro do Marcelo Pitol até hoje, porque naquele dia eu tentei de todo jeito fazer gol e ele não deixava. Marcelo é uma figura, né, cara? Mas Marcelo É Pitol um personagem do futebol hoje. depois trabalhei com ele no Santa Cruz, agora na Elite. Então foi a minha primeira, né? Fiz uma ótima partida, fui lá no Inter, conheci pessoas também lá dentro, conheci o Cobalcini, treinador, né? E vim para cá. E aí depois eu voltei para dar uns passos atrás e joguei no São Borja, mas para tu ver como é importante às vezes esse passo atrás. A gente fez a melhor campanha ali pelo São Borja da história, eu acho, deles na Copinha. A gente saiu para o Pelotas, que foi o campeão. Eu acho que foi na semi ou nas quartas que a gente saiu para ele, ganhando o jogo em casa e perdendo fora. E foi onde eu conheci o William Campos, né? Como eu falei, esse conhecimento, você conhecer treinadores novos, né? Foi o primeiro trabalho dele. Então, ele que me indicou no Avenida, né? Aí depois já pude voltar para a Avenida. A Avenida é na mesma cidade do Santa Cruz, então o pessoal do Santa Cruz já me conhecia. O William foi pro Santa Cruz e depois eu pude ir pro Santa Cruz, né? E depois de ter jogado o acesso pela Avenida, que foi no ano da pandemia, que teve, eu acho, só 4 rodadas. E aí, cara, aí no Santa Cruz foi essa loucura aí, como Só tu bem dá frisou aí. foto do Leila comemorando no Alambrado, título, festa. Só alegria, Leila. Só alegria no final, mas teve, se for contar no pé da letra, teve muito sofrimento, mas Mas é aquela história, não adianta, né, cara? No futebol, na vida, a gente mais perde do que ganha. Então, hoje a gente tem que comemorar bem o que a gente ganha, né, cara? com certeza, mas é como eu falo, o sofrimento que faz parte do futebol. Se Claro, você tiver, né, que é a questão das lesões, ninguém quer, mas a gente faz sabe parte. que faz parte, entendeu? E a gente tem que ter a cabeça boa, que eu acho que é o mais importante hoje, pelo que eu já vivi, pelo que eu tô vendo hoje, você ter a cabeça boa até nesses momentos, né, mano? Eu lembro que eu cheguei no Santa Cruz, cara, assim, não vou dizer para jogar, porque nunca se sabe, mas foi uma contratação, né? O Willian já me conhecia, o pessoal da diretoria confiou bastante em mim na minha chegada e eu comecei a sentir bastante lesão. Ia, voltava, ia, eu não conseguia dar sequência, eu senti a posterior 3 vezes, né? Eu lembro que na reta final ali o William não queria nem deixar eu treinar muito, o preparador físico queria pegar para fazer um físico, ele não, deixa só pro jogo então, e eu entrava sempre no segundo tempo ali, porque não aguentava jogar um jogo inteiro ainda. E nas quartas de final já fiz o meu primeiro gol de cabeça, né? E aí, cara, na final foi aquela loucura toda Mas na segunda divisão. a gente já já vai falar, né, dessa loucura Ah, aí. Vamos fazer aquele primeiro breakzinho aqui, que o papo agora show. fluiu bem. A gente falou pra caramba. Tá bom? Fazer o primeiro break Tá. e a gente já volta.
Voltamos então. Estamos aqui com o nosso volantão, Leilon. Leilon falou para nós, né, no primeiro bloco, né, de como que foi os seus primeiros passos no futebol, suas conquistas, sua chegada no Rio Grande do Sul e no Internacional de Santa Maria, Leilon. Como é que foi essa sua aproximação, né? Como é que foi, né, o seu primeiro contato? Como é que o Leilon chega no Inter SM? Bom, primeiro que eu joguei com o Chiquinho, né? Eu joguei com o Jogou Chiquinho bem, hein? Que meio, hein? joguei com o Chiquinho. Eu costumo dizer que ele deixa até os volantes bons. Eu do lado do Chiquinho ficava até melhor. Tanto que o cara tem qualidade, né? E eu joguei com ele lá, fiz uma amizade bacana. E daí já surgia a possibilidade, já assim, pô, Leila, lá eu joguei no Inter lá e tal, ele me falava como era, pô, e a torcida, ele sempre falou, e quem sabe um dia tu não vai lá, pô, Chiquinho, é uma honra e tal, e sempre ficou isso, né? E depois que Chiquinho virou diretor, né? E eu tava no Santa Cruz, joguei um jogo lá contra o Inter, na Baixada. E a gente ganhou o jogo de 2-1 do Inter, eu fiz o gol de empate ali que para o Santa Cruz e para a trajetória ali vitoriosa foi, eu acho que o jogo chave, eu acho. Eu sempre falo isso, que foi um dos jogos mais importantes, foi nós ter ganho do Inter fora de casa. Eu acredito que a gente, não vou dizer que eliminou, mas ficou muito difícil do Inter classificar depois daquele jogo, né? Então, E a casa além do estava cheia. Eu Chiquinho, fui atrás desse jogo, Leilon. tá, Casa cheia. tava, tá, tava. Quando o Michel fez acho que foi o Michel que Foi, fez o Michel. gol, a gente sentiu. A gente sentiu bastante ali o poder da torcida do Inter ali. E eu acredito que até ter dado uma resposta rápida foi o que foi primordial para a gente conseguir a virada ali. Então, depois que o Chiquinho me conhecia, outras pessoas, né, passaram a me conhecer também. Alguns torcedores e a diretoria, enfim, já sabia então quem era o Leilon depois daquele jogo. E depois de ter conquistado o acesso, graças a Deus eu joguei praticamente todos os jogos, né, pelo Santa Cruz, performei bem, fiz o gol na final novamente. Então, depois do acesso que veio o contato, né, oficial do Inter pro processo do ano que vem. Então, foi através de tudo isso aí, não só da amizade com o Chiquinho, mas por eu ter, né, performado um ano antes, e o Inter sempre busca jogadores assim que estejam, né, performando bem no acesso, procura bem contratar os jogadores e unir o útil ao agradável, por eu também ter o desejo de conhecer de perto aí essa força da massa. Ó, o Leilon, né? Eu vou ter que abrir essa aqui para ti, né, cara? A gente teve aqui alguns probleminhas técnicos, eu e o Leilon, aqui na tentativa de fazer essa resenha, né? E aí eu conversando com o Pedro, que é o presidente da Internacional de Santa Maria, olha, cara, o homem está com uma expectativa muito grande, porque o que ele me cobrou para sair, como assim que não saiu o programa do Leilon ainda? Tem que botar o cara para falar, não sei o quê. Ó, o cara não estava bem no ano passado, mas esse ano, né? Esse ano vocês vão ver quem é o Leilon, né? Então, assim, ó, o presidente, pelo menos, não sei se o Bruno Coutinho, que é quem importa, vai, né, vai fechar com o time. O presidente está numa expectativa do teu futebol, Leilon. Cara, assim, é importante demais pro atleta, assim, saber disso, e não porque ele te falou, mas porque para me renovar com o Inter não tinha treinador ainda, então foi um contato meu com a diretoria e foi uma palavra que ele usou, que eu vou até externar sem pedir autorização, mas foi de uma nova oportunidade, né? Porque como eu cheguei no Inter machucado por ter disputado o Gauchão pelo Santa Cruz, tive um problema que não era um problema fácil, que era de elipsoas, né, e rompimento total. O Inter abriu as portas para mim mesmo com esse problema, não tive nenhum problema, cara, assim, departamento médico com o Pedro e com o agora eu vou me esquecer o nome do Pedro e Matheus, né, que Matheus. são os dois fisioterapeutas do Inter, cara, foram sensacionais. Chiquinho não mediu esforço também. E assim, cara, fui muito bem recebido. Já tinha trabalhado com o Daniel, né? Então, assim, a gente já tá falando da renovação,
mas até para minha chegada, para a gente falar um pouquinho da dificuldade que foi por conta da forma que eu me apresentei no Inter. Cara, a gente viu, né? Bom, primeiro, como tu disse, tu já tinha trabalhado com o Daniel, né? Então, o Daniel à frente do Inter, né? A gente até entende. Por exemplo, a gente está vendo, né? Tem alguns jogadores novos que estão chegando que trabalharam com o Bruno Coutinho, no Monson, né? Uhum. E que ele, obviamente, né? Deve ter uma confiança, deve ter, assim como também a época que era o Daniel, né? Também teve. E aí nos causou uma certa estranheza, né, Leilon? Que mesmo você tendo vindo de um pós-trabalho com o Daniel, ter trabalhado junto, né? Não sei se foi ele que, né, que te trouxe, que disse, vamos levar o Leilon, que o Leilon é um cara que, né, vamos precisar dele. Mas o fato é que você jogou poucos minutos, né? A imprensa, às Sim. vezes, até por não saber, até porque, né, às vezes, tem pouco espaço para o jogador do interior dialogar com o torcedor, né? E a gente está tentando aqui da forma mais humilde possível, tentar romper essas barreiras e levar, né, para o torcedor, ou pelo menos uma parte deles, né, algumas coisas que eles acabam não ficam sabendo, né? Mas o fato é que Sim. você tinha chegado lesionado, né? Pois muita gente não sabe ali o dia a dia. Muitas vezes, por o jogador estar no banco, já acha que a gente tá, né? Muitas vezes eu fui para o banco, mas não tinha condições de jogar 90 minutos realmente, não tinha condição de jogar 45 ainda no ritmo para E às vezes o conseguir jogo chegar. também, que tivesse ali 20 para acabar, tá num nível de intensidade que também, né? E as circunstâncias do jogo também, se Exato. tá perdendo, se tá empatando, se tá ganhando, pode entrar um volante, mas se tá perdendo, tem que Você dá um botar atacante, atacante, entendeu? E muitas vezes foi assim. Então, no começo, assim que eu já fiquei disponível, né? Que foi, acredito que contra o Monson fora, foi meu primeiro jogo. Consegui jogar os últimos minutos, a gente conseguiu um empate fora muito importante. Tava ganhando o jogo, depois tomamos o empate. Eu entrei no segundo tempo, nós estava com um a menos, entendeu? Então foi para me pegar pulmão. No jogo de volta com o Monson, o Daniel me colocou novamente. Aí sim eu já me senti melhor ainda, já estava numa evolução. Consegui iniciar a jogada até do segundo gol, né? Que eu acho que aquela vitória também, cara, 3-0 praticamente era o líder, eu acho, né? Da era o chave time lá. sensação, né? Justamente, então a gente ganhou. Aquele jogo ali foi um jogo para firmar ali nossa consolidação, né? Um time que ia chegar realmente para brigar pelo acesso. E eu pude participar, então ali eu me senti já englobado ali, já me senti dentro, né? E depois teve outros jogos contra o Pelotas que eu entrei, então na concepção do Daniel eu não estava, vamos dizer, na mesma sintonia dos demais. E o que é que eu posso dizer com isso assim abertamente, porque o Daniel me conhece, sabe da minha índole, da minha pessoa, e eu respeito o Daniel até hoje. Nunca tivemos nenhum problema, mas nesse lado eu não concordava. Mas é aí onde está a hierarquia, eu só tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar e tentar mostrar para ele de alguma forma que eu estava apto para ajudar. Então, né, que no jogo contra o Pelotas, o segundo jogo, que era o jogo do acesso ali, eu senti bastante por estar vendo a atmosfera que foi criada ali. Que loucura, cara. O estádio lotado, festa que foi feita, né? E Mas, você vê mas, o mas time perdendo. Leilo, ali no Monson, então, nos 3-0 você já estava 100% recuperado. Já tava 100% recuperado. Já tava Você, 100% depois, recuperado. na temporada, você não sentiu mais a lesão. Não, não, nada, senti nada. Então foi uma Esse opção jogo contra o técnica dele Monção, mesmo, do Daniel. opção, isso, opção técnica e assim, cara, eu entendo o lado porque não é fácil para o treinador, até porque tinha peças também, né? Você tem que respeitar, né? E eu respeitei, eu posso falar isso que respeitei. O jogador tá no banco e ele tá incomodado, isso é normal no futebol, Sim. mas Seria né, estranho se isso não não. tivesse, né? Se tivesse conformado com o banco, né? Sim, e só não podemos sobrepor isso e ultrapassar a linha do respeito com o Ah, e da profissional hierarquia, como que você é o falou, né? Daniel. E é claro que eu já trabalhei com o Daniel e já fui feliz, já joguei. Eu acredito que nunca, quando eu estava no Santa Cruz, nem substituído eu era. Então, sempre terminava os jogos. Na reta final ali que ele resolveu tirar um volante e não jogar mais com três, jogar com dois. E primeiro colocou eu e o David, deixou o William Correa, depois ele botou o William Correa e David e me sacou. Entendeu? E foi tudo conversado ali, eu também entendi as circunstâncias e coisas que tinham que acontecer e
era melhor acontecer comigo do que com outro, que talvez fosse problema para o grupo, né, para o ambiente, entendeu? Então, é isso que aconteceu ali no Inter de Santa Maria. E aí onde entra o chamado que me surpreendeu, né, da diretoria, por me conhecer, por achar também que eu poderia ajudar mais um pouco, de me dar uma nova oportunidade. É como tu falou, né, eu não conheço ainda, só conheço o Bruno Coutinho de jogar contra. O mais importante é o atleta chegar no clube com a mentalidade do coletivo, né, de saber que tem que ajudar de alguma forma, independente de estar jogando ou não, de estar no banco entrando 5 minutos ou 10. O Inter de Santa Maria, o objetivo é muito maior do que esse aí. Eu acho que acredito que o ego é elevado, né? Não pode ter isso. E eu acredito que para a gente subir, o grupo unido e fechado num só propósito é muito importante, cara. Isso que eu pude observar no acesso ali pelo Santa Cruz. Cara, e eu vou te dizer mais, tá, meu irmão? Eu tava conversando com o Alan numa dessas resenhas aí, né, cara? E eu falava para ele, cara, o papel que vocês, importante que vocês vão ter. O Alan, né, o Alan Baldi, ele já é um dos remanescentes, digamos assim, que já está criando mais identidade, porque ele já é o que está mais tempo, ele já vai para a terceira temporada no Internacional de Santa Maria, né? Tu vai para a Sim. segunda, a maioria, Ele e né, Santana. Acho e que o Santana O também. Santana também, o Matheus Santana até não sei se não teve alguma outra para trás intercalada, entendeu? Não sei se Uhum. não teve É, mais algum tempo que jogou, de repente, não na sequência de quatro seguidas, mas de repente não jogou mais para trás, né? Então vocês têm uma responsabilidade, né, cara? E é óbvio que não é uma responsabilidade que eu quero botar nos ombros de vocês, nem nada, né, cara? Mas de receber essa galera nova, né, cara? De receber os novatos, de mostrar para eles toda essa coisa né, da importância de vestir a camisa do Internacional Santa Maria, a importância do acesso né, que vem sendo perseguido aí há mais de 10 anos, né, cara? Há 13 anos que se busca o acesso do Internacional de Santa Maria. Né? Então, vocês têm esse papel. Eu acho que a confiança que foi depositada lá, né, na renovação, como você falou, é também por ver que o perfil de vocês é o perfil de quem pode assumir esse papel, né, de serem, né, líderes, de mostrar essa importância. Eu não sei se tu já certeza. viu, né, mas ali na função de vocês de volante já chegou os outros dois. Quer dizer, um já foi anunciado e o outro estava conversando com o Pedro, deu um probleminha, mas vai ser anunciado, né, na segunda-feira, que é o Marco. Esqueci o sobrenome do rapaz, Marcos Silva, uma coisa assim, que jogou, estava no São José, né, agora Sim. no Gauchão, e o garoto, um novinho lá que veio de São Paulo, Júlio Simas, Do 15. do Tava, no, 15 Jaú, o Tairone, né? tava com o Tyrone. Isso. Acho que tem 22 anos, né? Isso. O que mostra que os caras experientes aí vão ter um trabalho ali, né? Não só né? da briga pela posição, mas também de ser os caras, né? De mostrar para a turma nova que está chegando aonde que eles estão pisando, né, cara? Sim, sim. Tem que buscar essa identidade aí, procurar saber, né, da história. Até porque a gente fala muito assim, comprar uma dívida que às Que vezes não é não é sua, né? nossa, mas justamente. Mas a gente tá ali, tá vestindo a camisa, então respinga, né? Respinga na gente, com certeza, na responsabilidade, como tu falou, né? É uma cidade que se mobiliza, mano. Eu lembro quando aconteceu ali contra o Pelotas, passamos 2 dias ali de luto na cidade, assim, todo mundo falando, poxa, cara, tava tão perto e tal. E você vê a diretoria também usando isso na forma positiva. Pô, tava tão longe e agora tá tão perto, a gente não vai deixar, né, um projeto todo se acabar. Eu acredito que é uma coisa assim diferente de ver a visão que o pessoal tá tendo aí, uma diretoria que já não deixava faltar nada para a gente e agora está tentando melhorar mais ainda, entendeu? Dando continuidade, é muito importante. E Leilon, né? Como a gente acabou de falar, né? Você viu os meninos que estão chegando e tal, o papel da diretoria que você está falando. Mas antes da gente falar da projeção, né, para o ano de 2025, fala para nós um pouquinho de qual é o sentimento do jogador que estava lá naquela baixada, daquele domingo, e que, né, sentiu de fora
a gente já falou sobre opções técnicas, sobre circunstância, e a circunstância ali eram fazer gols, né? Se talvez a gente tivesse saído ganho, talvez a situação fosse outra. Embora eu não tenha concordado com as mexidas do Daniel, eu acho que ele só tem empilhado atacantes, eu acho que acabou desmontando o time e aí nós tomamos o segundo gol. Né? Eu acho que era cedo para colocar o Wilson Júnior junto com o Jarro e mais o Michel, né? Acabou fragilizando o meio de campo. Eu acho que ele podia ter colocado a do Jarro ou ter esperado um pouco, né? Para ele entrar ali. Mas enfim, não sou treinador, né? É... Mas e quem ficou do lado de fora? Como é que foi? Como foi o Cara, assim, sentimento de ver toda aquela festa maravilhosa da chegada de vocês, da concentração, indo literalmente por água abaixo, né? cara, tava muito favorável, mano, porque a gente conseguiu empatar fora jogando, não vou dizer que bem, tava muita neblina, então não Não deu tava nem para ver conseguindo o nem jogo. enxergar Da direito. TV não dava para ver o jogo. A gente conseguiu ver alguns lances, viu que a gente teve chance de ganhar o jogo fora e empatamos fora e sabia da nossa força dentro de casa. Eu conversando até com alguns atletas que eu conhecia do Pelotas depois, eles lamentavam bastante, pô, empatamos, lá vai ser complicado, né? E eles falavam isso, não, depois de ter conquistado. E tinha o Cristiano que estava lá, o Alisson, né? Você viu na chegada do Wilson Júnior ele comentando alguns pontos também sobre a atmosfera que foi criada ali na Baixada, entendeu? E ficar fora, eu particularmente falo por mim ali, tava angustiante, mano. Tava angustiante você ver o tempo passando, né? A gente tava 2-1, né? Não, tá, foi 1-0, gol de pênalti logo no início do primeiro tempo, né? Aí depois teve Aí aquele houve gol, o Wilson Júnior, né? Ele já entra no intervalo, né? sim, Aí logo que toma o primeiro gol, já começa a fazer as outras mudanças, bota o Pepeto, né? Na do Jarro, o Jarro estava sim, bem, embora o Pepeto se fosse Juventude, mas aí na escapada dos caras ali pela direita, um vacilo da nossa zaga lá, 2-0. Ali parece que foi o golpe de misericórdia, foi, apesar do dois foi, a um ter saído ainda com algum tempo, o foi. empate levar para os pênaltis, mas o 2-0 sabe, sangrou todo Quando mundo ali. Quando eu tava ali fora, aquecendo, né, e vi assim, cara, na minha frente, aquele lance de comunicação dos meninos ali, o atacante levando a bola, bem devagar, na minha frente, dá vontade de correr e dar um carrinho lá. Imagino. Mas tu vê ali, foi realmente o estádio, silêncio, é como tu falou, ali foi realmente o baque mais forte. E assim, angustiante não poder ter entrado, não poder ter ajudado, ali foi muito frustrante, realmente, e eu acredito pro torcedor também. Né? Foi porque estava muito favorável, uma coisa que a gente tem uma expectativa elevadíssima, daqui a pouco quando não acontece, a frustração é na mesma proporção, né? É que Então, seria diferente, por exemplo, se a gente tivesse perdido lá, né? Já ia vir muito isso, mais tenso, já ia vir muito mais, isso, né? Tava, como tu falou, isso, tava muito favorável, tava muito tava, favorável. tava, justamente, tava muito mesmo ali, e no final foi muito frustrante, mas, como eu falei, não só a diretoria, mas também os jogadores que acabam permanecendo, né, abraçou a ideia de que foi por pouco. E por muito tempo não chegava nesse pouco, né? É, muito E tempo. Desde não jogava, 2018, o não próprio jogar Pelotas. Isso e que é mais ver doído. que nem ver que nem sempre, nem tudo que foi feito, né? O futebol é assim, às vezes está tudo certo e as coisas não acontecem. Eu já vi time aqui no Ceará subir com a primeira rodada de WO. Perdeu o primeiro jogo WO e depois volta todo desorganizado, sem pagar, sem nada e sobe. Entendeu? Então, o futebol às vezes permite, né, umas coisas acontecerem. Acredito que o Inter usou isso aí para aprender e para melhorar mais ainda, para a gente chegar forte aí nesse 2025. Agora você falou uma coisa que eu acho que é muito, muito interessante, Leandro, e eu acho que é legal pensar dessa forma, pensar em projeto, em processo, né, cara? Porque tá bem, o time estava bem construído, estava jogando fino da bola, tinha condições, os adversários entendiam que era favorito, mas talvez esse não acesso, e é óbvio que eu não estou aqui querendo, eu estou só aqui tentando achar uma, né?
né? Uma coisa boa, Uhum. né? Aquela história, não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Vamos ter que jogar a Série A2 de novo. Então, se vamos ter que jogar de novo, que sirva esse 2024 para ter dado mais casca em vocês que são remanescentes, na diretoria, na torcida, que a torcida vá agora, desde o primeiro jogo, né? Apoiar o time, né? Eu estava vendo, sabe, Heleno, em 2017 o Inter foi, né, para a semifinal contra o São Luís de Juí. O primeiro jogo foi na Baixada, 1-0 para o Inter. Cara, era o jogo do acesso. Claro que era o jogo da ida, né? Cara, mas não tinha, sabe, não tinha um terço de público que tinha no jogo agora, entendeu? Então, Uhum. não só além de a gente, né, tá há muito tempo sem disputar esse jogo decisivo, também tinha uma falta de mobilização. Também a torcida não comprava a ideia do time, como tem comprado agora, como está sentindo, né, que cada vez mais está perto esse acesso, e um acesso, né, que tem tudo para ser, né, de forma bastante sólida, né, de forma que nos permita sonhar, né, com outros saltos, com outros. Eu falava para o Alan, né, cara? Imagina só, se a gente ganha esse acesso, né? Não precisa ser campeão, que a gente consiga o acesso. Daqui a pouco, né? É, a diretoria pensa, bom, vamos jogar a copinha no segundo semestre para ir preparando o time que o gauchão já começa em janeiro. Aí Sim. quantos de vocês já podem, né, daqui a pouco pensar numa permanência para o segundo semestre, com a garantia de já iniciar uma elite do Campeonato Gaúcho em 26, e daqui a pouco se ganha a copinha com uma Série D, ou seja, pode emplacar aí um Ano calendário de cheio, né? praticamente de 2 anos cheios, entendeu? Construindo essa Uhum. identidade, identificando isso que você acabou de me falar, de que é um clube bom de trabalhar, que dá as condições, etc. e tal, né? Muito bom, cara. Um ambiente muito bom também. Os funcionários. Sim, eu acredito que o jogador que chega no Inter de Santa Maria trabalha tranquilo, com as pressões que são normais do futebol, da camisa que tu veste, de um time que tem torcida, de um time que bota aí 8, 10 mil pessoas no estádio. Então, isso aí, onde tu chega, tu já tem que saber. Mas o ambiente que é criado ali no dia a dia é bem, eu vou dizer assim, bem família, realmente. E é muito bom para o atleta trabalhar assim. Leino, vamos lá para o nosso último break e voltamos para fazer o fechamento, beleza? Já Beleza, voltamos. irmão? Ninguém ia matar a aula, né? Olha a cobrança de falta, o desvio para dentro! Gol do Atlético! Na cobrança de falta, a bola que passou por toda a defesa do Floresta. Área. Levantamento feito, toque pro gol! Gol do Atlético! Leilon! Cruzamento feito, desvio pro gol! Gol do Atlético! Leilon, 3 vezes é o Solinho. Bom, vamos então agora o último bloco, resenha boa pra caramba, né? Fluindo bem. Cara, Leilon, e essa expectativa desse 2025, né? Como é que tá aí né? Como é que você tá vendo aí? A gente já falou um pouquinho das peças que estão chegando, né? Mas qual que é a expectativa de jogador? Segunda-feira é a apresentação. Como é que é esse momento aí, né? Antes da chegada? Porque assim, vocês jogaram, né? Se quiser, pode até falar um pouquinho, né? Você jogou aí essa primeira parte aí, não dá nem para chamar de primeiro semestre, é quase, né? Mas não é o semestre inteiro. Mas vamos dizer assim, jogou a parte dos estaduais aí no Piauí, né? No Atlético Piauiense, né? Sim. E aí tiveram aí a maioria de vocês, até por conta lá da Federação Gaúcha, vocês não tem nada a ver com isso, né, cara? Que acabou adiando mais um mês aí o início da competição.
e que, de certa forma, cria toda uma expectativa a mais também na imprensa, no torcedor, no anúncio dos jogadores que estão vindo. E agora ainda vai ter uma apresentação, né? Dia 7 agora, você se reapresenta ao clube para iniciar uma pré-temporada de 40 dias. O que passa na cabeça do jogador que está aí no Cariri, que agora vai ter que ir lá para enfrentar a chuva e o frio do Rio Grande? Pois é, cara. Agora, nesses dias aqui na minha cidade, na minha casa, já começa o clima, né, de despedida, já de organizar para voltar, já muda a chave. Eu costumo dizer que quando a gente está em casa é outra vida, literalmente. Como já disputei, né, o estadual pelo Atlético, ali como a gente já tinha um contrato com o Inter, eu poderia ter, né, esse poder de escolher aí onde era o melhor lugar, né? Claro que em vários aspectos, financeiro, né, de projeção de carreira também. Eu escolhi ir para o Piauí ali no projeto novo do Atlético Piauiense, um time com uma estrutura fantástica para quem está começando, realmente para impactar o futebol ali do Piauí. Foi uma experiência de muito aprendizado e agora as expectativas voltam totalmente, né, para o Inter, porque a história que vai, eu acredito que não é começar, vai recomeçar, porque muita coisa que foi vivida no ano passado vai ser trazida novamente, principalmente para falar para quem está chegando, né? Muita coisa que aconteceu, eu acho que vai ter que ser falado, que é justamente para a gente minimizar os erros e fortalecer mais ainda o que foi criado, né, ali neste clube, né, que a gente sabe que tem muita gente apaixonada. Tu é um dos caras que a gente vê, né, que tem muita paixão. Isso faz com que a nossa responsabilidade cresça bastante, né, aí para galgar e buscar esse acesso aí para o Inter de Santa Maria. Muito ansioso? Sempre tem, eu acredito que e tem que ter, ansioso para ver, né? Eu acredito que vai ter algumas mudanças lá no. Eu sei que tem umas obras acontecendo lá. Eu falo com o Chiquinho às vezes, né? E ele às vezes comenta, Chiquinho que anda muito ocupado aí. Os caras começaram o planejamento aí uma semana depois de a gente perder o acesso. Os caras já estavam se mexendo, se movimentando, planejando. E conforme vai chegando ali a data da apresentação, acredito que vai aumentando cada vez mais, né? Começa a chegar jogador e tem que estar atrás de apartamento, resolvendo as situações de passagem. Então, os caras estão buscando, né, Gustavo? É uma coisa que eu encho o saco do Pedro, encho o saco dos funcionários lá, é o gramado, né, cara? A promessa é que o gramado esse ano não vai ser, né, um tapete de Série A, coisa e tal, mas perto dos últimos anos, o que o gramado foi. Pois é uma A coisa promessa é que, um salto de qualidade grande. assim, teve jogos grandes lá com muita gente no estádio, né, que infelizmente o nosso gramado não estava nas condições ideais, isso aí todo mundo conseguia ver. Mas quando eu vou falar nesse assunto, assim, sem querer puxar saco para a diretoria nem nada, mas eu acredito que não vou dizer que foi um erro, mas os caras meio que erraram tentando melhorar, né? Tu viu que eles tiraram todo aquele gramado, colocou outro e não sei qual foi o problema, por algum motivo, né? Não Tivemos ficou enchentes lá da, no Rio Grande do Sul ano passado também, né? não ficou da Choveu forma muito. ideal. Eu tinha jogado lá contra o Inter no Santa Cruz e tinha chovido um pouco, não no dia, eu vi que tinha uma obra de uns tratores passando do lado e muita lama realmente, era aquela grama mais frágil, né? Você pisava e realmente ficava o pé. Então, o nosso time era um time técnico, gostava muito de trabalhar a bola e tinha muito jogador com características técnicas e eu acredito que um gramado melhor ajuda bastante. Tá? Eu não tenho dúvida. E essas obras que tu está falando, tu vai se surpreender. Né? Se ninguém te mostrou ainda, eu já vi algumas palhinhas aqui que o pessoal me manda vídeo, coisa e tal, né? Tu vai se surpreender. O negócio vai estar bem diferente para melhor, né? Que é Muito bom, o que a gente quer. Cara, agora vamos para a muito bom. parte divertida, né? Eu te chamei lá no início de Bellingham do Cariri, né, cara? Tem um motivo para isso. Mas antes da gente, né, mostrar para o torcedor por que eu cheguei a esse apelido, vamos ver aí com quem que o Leilon
né? Já jogou, né? No meio de campo, que foi aquele cara que, poxa, tu já deu uma palhinha ali no outro bloco, né? Mas vamos, eu sempre pergunto aqui no final, quem é que tu jogou ali no meio, tanto compondo ali a linha de marcação né, de volante, quanto os armadores, né? Quem foi os caras que tu jogou ali no meio de campo? Pô, hoje vai ser suave porque eu tô com esses caras aí vai ser bem mais tranquilo. Às vezes eu acabo até esquecendo algum nome, né? Mas claro, Chiquinho, um camisa 10 que dispensa comentários, né? Eu fiz dupla de volante com o Diguinho também, né? O Diguinho que O tá aí Digui do tava no Sul. showball esses dias que eu tava vendo ele. Sim, e um cara que tá louco, joga demais. Agora, assim, que até por quantidade e por resultado de performance, que é um camisa 5 assim, que eu sou fã, é o David Cunha, né? O David Cunha, todas as minhas passagens no Santa Cruz, eu acredito, menos na primeira divisão, né? Que ele foi pro Guarani, ele tava também. E é um cara que dá uma segurança enorme, assim, uma liberdade, já que eu sou segundo volante, gosto de entrar bastante na área. E quando fala assim, de pessoas que eu admiro, eu não gosto de ir muito longe, assim. Lógico que você for falar de futebol europeu e tal, mas eu gosto de admirar os caras que estão ali comigo no dia a dia ali, até Cara, porque e eu vou. É muito legal que tu acabou de falar, Leno, porque todos os caras que eu falei, e eu já falei com uma meia dúzia de vocês já, né, que estão aí que ficaram do InterSM do ano passado para eles, e todos têm a mesma coisa. Eu gosto de falar quem está perto, mesmo os que já jogaram, por é, exemplo, o Copete já teve no Benfica, entendeu? Jogou com o Oblak. Pô, mas tu tem que botar isso, o Copete. Tu pode falar que tu, né, que tu tem o Vila, tem, tá bom, mas tu jogou com o Oblak, o pessoal tem que saber isso. Né? O Tyrone marcou o Soares na Elite, né, cara? Marcou o Luizito, não chegou nem perto de dizer. pô, se for de jogar contra, tem mais Então, ainda, mas, mas mas aí eu ia te perguntar de jogar contra agora. Né? Quem foi os piores de jogar contra ali, que chegava até a dar um friozinho na barriga? Putz, vou ter que marcar esse cara. cara, na semifinal do Campeonato Cearense, eu acredito que 2015, eu marquei o Marinho, cara. Meu Deus do céu. O Que homem não, o salseiro. homem não, o homem não fica parado em nenhum lugar, tá em todo canto e muito rápido. Se ele já é rápido agora, imagina aí há 9, 8 anos atrás. Nossa Senhora. Ele, ele, De ele pelo Marinho, Ceará, de Marinho, e nessa época tinha o Magno Alves também, que é o atacante, que o cara, tecnicamente, o que eu vi do meu Magnata. lado assim, o Magnata é uma técnica apuradíssima. Meu Deus do céu. Ele dá meio toque na bola, vai no espaço. O velho, com quase 40 anos, né? E eu olhando assim, meu Deus, ali tu vê realmente, né? Os caras, e no jogo contra o Corinthians tinha o Jadson, né? O Jadson. É, No jogo que você o, jogou com o e tal. Ferroviário, né? Isso, Fagner, o lateral direito, assim, os caras que destoa dos outros. E Leilon, Falando assim melhor. o Leilon é um bom garçom? Você tem bons números de assistência ou você é mais desarme, Leilon? Pois é, nas entradas na área a gente sempre procura arrumar alguma coisa. Uhum. Graças a Deus tem saído mais gols do que assistência das últimas vezes que eu fiz. Mas agora no gauchão do ano passado, pelo Santa Cruz, né, eu terminei o ano com um gol lá no gauchão e uma assistência também no gauchão. O clube não foi tão bem, teve poucos números de gols e assim, dos poucos eu pude contribuir com dois, né? E importante até eu frisar assim, por ter chegado no Santa Cruz na segunda divisão, ter jogado a segunda, a A2 e a primeira, é um número que eu levo assim no meu coração e eu gosto até de falar às vezes nas entrevistas, é que eu consegui marcar nos três campeonatos, né? Isso é Sim, uma, bacana, isso é uma marca pa, bem pa, legal. pa, pro- sim, para progressão assim de clube, eu não vou dizer nem história, porque o clube é gigantesco, né? Mas eu levo muito bem assim porque, pô, consegui ajudar de alguma forma, tive uma contribuiçãozinha pequenininha ali em cada degrau que o clube foi subindo, eu fui subindo junto com eles, assim, E entendeu? Isso provavelmente você é o único cara que tem essa marca no clube, entendeu? Com certeza, é, né? é, E é muito não sei. bacana. Bom, então o Leila não gosta muito de ser um garçom, né? Gosta mais
de fazer os seus golzinhos. Então vamos lá, meu Bellingham do Cariri. Conta para nós que história é essa de querer saber só de hat-trick, cara. Conta para nós como é que foram esses hat-trick, um atrás do outro aí. Irmão, eu tive um treinador, que era até inclusive o treinador do Atlético Cearense, o Washington Luiz, né? E uma vez eu estava no Icasa jogando a segunda divisão do Campeonato Cearense e ele era o treinador, a gente montou um baita de um time para subir, a gente subiu e foi campeão, eu joguei até bastante de lateral direito nesse campeonato. E uma vez ele me falou no treino, né, que eu estava fazendo muito o básico, né, assim, resumindo um pouquinho a história. E ele falou, cara, tu tem que entrar mais na área, para fazer o diferencial, senão tu vai ficar só por aqui. E, cara, 5 minutos depois que ele falou, eu entrei na área, o cara cruzou no treinamento e eu fiz o gol. Digo, ó, é bom isso aqui, hein? É bom. Comecei a fazer isso mais. Eu não sendo irresponsável, mas muitas vezes que a bola tá no fundo, eu correr realmente para a área e esquecer que tem que marcar depois, né? E eu comecei a fazer bastante isso. E na passagem lá do São Borja já pude fazer gols. Aqui no Calcaia já fiz gol em finais também, da Copinha a gente foi campeão. Eu fiz gol e dei assistência na final. No Itabaiana dei assistência. E lá no Santa Cruz eu fazia bastante isso. E nesse jogo aí da segunda divisão na final, um jogo totalmente atípico. No agregado tava 4-1 para os caras, né? E eu pude entrar ali e fazer o meu primeiro hat-trick. Graças a Deus, mano, que levou o jogo pros pênaltis pra gente sagrar campeão e conquistar o primeiro título da história do clube dentro do Estádio dos Plátanos. Que coisa maravilhosa, né, cara? Tô passando os gols aí pra galera ver. Quando você tá falando, tá rolando os gols aí, os 3 gols do hat-trick, né, do Leilon aí na final da Segundona Gaúcha, né, da terceira divisão, Isso. e que marca, né, de alguma forma uma ascensão do Santa Cruz, né? O Santa Cruz ele chega, né, de certa forma, né, o que a gente poderia dizer um fundo do poço para o clube, chega na última divisão do seu estado, um time tradicional, um time, né, que tem toda uma trajetória, tem toda uma história, né? Foi muito marcado pela foto isolada do presidente na arquibancada, sozinho, né, num Sim, jogo aí, e que aquilo acabou marcando uma virada de chave, né? Que o Santa Cruz foi campeão, sim. né, da Copa FGF em 2020, 2021 ganhou a terceirinha, né? Jogou 2022 e 2021, 2022 acho que jogou, né, o acesso. 2022 eu não tava, né? Joguei a Série C, né, do Campeonato Brasileiro, que aí veio o segundo Ah, o hat-trick. segundo hat-trick, aí gostou, né? Gostou e foi fazer outro. Graças a Deus foi o jogo, como eu falei, graças a Deus que eu fiz os 3 gols e a gente ganhou o jogo novamente, porque fazer 3 gols e perder o jogo deve ser meio frustrante. Não, E não, esse contra o Floresta foi quatro a Floresta três também? foi 3-2. Ah, foi 3-2. 4-2 Foi, foi contra o Gaúcho, né? isso, foi contra o Gaúcho, foi 3-2. Então, foi onde saiu o meu segundo, assim, e por ser numa competição, eu estava numa sessão realmente da minha carreira, por ser num Campeonato Brasileiro, que eu acredito que é uma das competições consideradas boas, tops do Brasil, do país, né? E graças a Deus foi meus primeiros gols ali em competição nacional. E depois desse título aí, que eu tive no Itabaiana, o Santa Cruz liga no ano seguinte para vir disputar o acesso. Que em 2022, eu acredito, não sei se eles saíram nas quartas, e em 2023 aí a gente conquistou o acesso e mais uma vez campeão pelo Santa Cruz, fazendo mais um gol na final. Cara, quer dizer que o pós-pandemia pro Leilon foi uma loucura. Era uma fera enjaulada aí, cara. Hat-trick lá no Santa Cruz, hat-trick na Série C do Brasileiro, campeão com o Itabaiano. Né? Nossa, Campeão no Santa Cruz, né? É o é. segundo título em casa ali. E assim, no primeiro jogo teve um gol do Kevin, no segundo foi 1-1 com o Guarani de Bagé, né? Eu fiz o gol de cabeça, depois fiz o gol de pênalti também, e a gente foi campeão. O Copete pegou um pênalti e a gente conseguiu o título ali. Título e acesso. É. Isso.
E agora, Leilo, antes da gente falar um pouquinho aí das coisas que tu gosta para além do futebol, para a gente fechar, e o jogo, porque o volante, por mais que ele jogue como segundo volante, gosta de pisar na área, dependendo da circunstância, como tu mesmo falou, às vezes o cara tem que defender. E aquele jogo que o time foi amassado e que o Leilo e os companheiros tiveram que tirar até pensamento, tiveram que, né, se superar para uma vitória, para uma classificação. Teve um jogo desses que teve que ser na base da raça, defendendo até pensamento. Cara, assim, de memória, vão vir vários na cabeça. Eu não vou falar da final da terceira, né? Porque a gente já falou em outras circunstâncias. A gente tava perdendo o jogo de 4-1 e Sim, ali eles falam que foram os deuses do futebol. Eu costumo dizer que foram outras coisas ali, principalmente trabalho. trabalho. Mas, assim, contra o São Borja, que foi o jogo do acesso, da terceira para a segunda, para você ver como eu me recordo. O campo estava só água, alagadíssimo. O campo de São Totalmente Borja, do Santa de Cruz, o estado dos Plátanos. Plátanos. Se você buscar alguma imagem totalmente. Ali eu olhava para o campo assim, não é possível que vai ter jogo aqui. Não é possível. E os caras conseguiam atacar, meu, e nós na lama, e caindo na lama, e ali não tinha, não tem jogo, tu não consegue trocar dois passos, né? No próprio acesso aí pelo Inter de Santa Maria teve jogos assim, Sim. e dentro de casa o campo cheio de lama, tu sem conseguir ficar em pé, Enquanto o não Veranópolis consegue. fazer aquele gol ali foi. Com certeza, não, quanto o Veranópolis lá já foi Não, ruim, lá foi já- absurdo. e em casa também tava ruim, Foi entendeu? ruim Então, demais. então se a gente for buscar no acesso aí nessa época chuvosa aí, tu vai encontrar vários jogos assim, que é difícil, que técnica esquece, é bola aérea, disputa. E vamos para cima. Que doideira. Leilon, para nós ir caminhando para o final, então, cara, eu sei que tem compromisso aí, né? Mas me fala um pouquinho, cara, uma coisa que me chamou muita atenção no nosso primeiro contato, né, cara? Que tu, além de ser um jogador de futebol, é um estudante, né? Tá fazendo faculdade, e eu como professor, eu formo professores, né, cara? Eu gosto muito de ver isso, de ouvir isso, as pessoas, independentemente, né, do que estão fazendo no momento, procurarem uma formação, procurarem, né? Não sei se no teu caso aí já é pensando no pós-gramados, né? Fala um pouquinho de como Com que é certeza. essa tua busca por Bom, conhecimento, faculdade de que tu faz aí e por que escolheu ela? com certeza, Gustavo, pensando sim, né, uma progressão de carreira e já pensando, né, e se planejando para daqui a alguns anos. O futebol não vai, infelizmente, não vai durar para sempre. Costumo dizer que a principal faculdade da vida que Deus me deu, que Deus proporcionou para mim, foi o futebol, porque, cara, tu aprende muita coisa, meu irmão, principalmente nesse mundão aí que tu sai, muitas vezes sozinho, né, que no começo ali sozinho, eu e Deus e as adversidades aí, as alegrias também, a vivência do futebol te ensina bastante. Mas falando propriamente dito disso, a gente tem uma bolsa, né, pelo Sindicato dos Atletas, e é bom até que que esteja ouvindo saiba disso, que eles ajudam nessa nossa formação. Então, eu já busquei o contato sobre isso e comecei a faculdade de fisioterapia agora no ano de 2025. Já era uma coisa que eu planejava bastante, né? Pensando também na formação, até por ter passado algumas vezes no departamento médico, ter visto como é ali, como os caras previne, trata e recupera, né, o atleta, cara, é muito importante. Eu acho que o atleta hoje que cuida do seu corpo, não só tratando a lesão, mas prevenindo, eu sei o quanto que é importante para tu ter uma sequência. Então, sabendo dessa importância e me identifiquei bastante, eu comecei aí essa faculdade e eu espero que dê tudo certo. Tendo um pouquinho de dificuldade no começo, né? Muita nomenclatura, muita coisa, né, que é nova para mim, mas com determinação aí também nessa área, a gente tem bastante tempo e é bom agregar esse tempo com coisas que vão agregar não só na minha vida, mas na dos outros também. Ah, não tem dúvida, Leandro, não tem dúvida, cara. Eu como professor, né, cara,
Chega os molequinhos lá, estão saindo do ensino médio e querem ser professores, né? No meu caso, de geografia. E assim, né? A gente vê a dificuldade, mas ao mesmo tempo a gente vê que, né? Não dá para ser um facilitador do ponto de vista, ó, né? Vai para frente, lá na frente tu vê se vai dar certo. Não, tu já tem que desde o início ir preparando, informando de que há uma mudança. Tu sai de uma realidade, tu está entrando em outra. E tu está entrando porque tu quer, porque é uma escolha tua. Então tu tem que saber se aquela escolha vale a pena, né? Eu não posso mostrar um mar de rosas se realmente não é um mar de rosas, né, cara? Então, assim, Sim. parabéns né, por essa iniciativa, Leandro, por você ser esse cara aí, ó, muito cabeça, né, no lugar aí, porque são poucos que pensam realmente, né, no pós-gramados, ou diz, vai acontecer, faça um cursinho de técnico. Não, eu acho que E, estudar é extremamente importante, porque você vai poder escolher se vai querer ser fisioterapeuta no futebol, se vai querer atender aí na tua cidade, se vai querer, né, fazer outra coisa, vai descobrir muita coisa na faculdade. Assim como o futebol foi uma grande faculdade para ti, tu não tem a dúvida de que a faculdade também vai ser uma nova vai realidade ser. na tua vida, né, cara? Faz a gente conhecer outras, né, outras áreas, outras Outras pessoas. possibilidades, outras Conhe- perspectivas. O conhecimento nunca é demais, né? Exatamente. E essa parada da música, garoto? Conta para nós aí. Pois é, cara, eu antes de galgar aí no futebol profissional, já trabalhava na minha cidade, minha família é uma família de músicos, né? Meu pai tocou, meu avô tocou, meu bisavô tocou, e era um desejo assim também do coração do meu pai, que é até importante, ele com certeza vai assistir essa entrevista, então eu vou já deixar um abraço para ele aqui, já esquecendo, né? Francisco Inácio de Oliveira, conhecido aqui na cidade como Nego Lio, um cara que Nego Lio. me apoia bastante, me apoiou no começo, apoiou em todos os momentos e sempre está do meu lado, um grande amigo, minha mãe Mas também, eram músicos de toda a minha orquestra família. ou eram músicos? Antes de jogar, eu já tocava em orquestra, na banda de música da cidade, aquela que toca marchando. Eu estou É, perguntando, sabe por quê, Heleno? Por conta dos instrumentos que tu falou, entendeu? Não são instrumentos sim, comuns e tal, entendeu? Assim, que são sim. mais Eu usuais. sou. Inclusive, encontrar espaço para tocar. É difícil tu achar uma banda que procure alguém para Sim, tocar sax, né? sim, o sax, a música é bem complicado também, esse mundo da música aí, né? É bem difícil, tem que realmente ser muito bom no que faz, estudar bastante para conseguir um bom emprego aí, conseguir fugir um pouquinho das dificuldades. Mas resumindo, sax eu toco na igreja também, eu sou cristão, né? Sempre fui, toda a minha vida. Então, bateria também, comecei na igreja, tocar na igreja, mas o sax eu comecei realmente na escola de música, né? Tendo toda aquela parte teórica, sei ler partitura, né? Sei ler partitura. Então, assim que comecei já tinha o meu sax, tem até hoje o meu sax está aqui, títulos. Brigadão aí, cara, pela tua disponibilidade, cara, de coração. Tu é um cara que eu queria agradecer em dobro, né? Pelo que aconteceu, pelo problema que a gente teve, tá? Depois eu vou te mandar uma mensagem do privado lá, né, falando contigo. Mas desde já, muito obrigado, né, por estar aí disponível. E aí você pode se despedir da torcida alvirrubra aí e bom retorno para o Rio Grande do Sul. Bom, eu que agradeço, meu irmão, o carinho aí por você ter entrado em contato. A gente está em casa, tem toda disponibilidade. Sempre que precisar, a gente vai estar disponível. Mandar um grande abraço aí para a nação alvirrubra e vamos junto aí buscar esse acesso para o clube aí e fazer história. Beleza. Tu que tá vendo o vídeo, vem até aqui, te inscreve no canal, deixa o like, compartilha com a galera aí para conhecer o Lelo. Né? Não vai dar para ouvir a música do Lelo hoje, mas ali na frente a gente vai pegar ele de jeito. Valeu? Aquele abraço e até a próxima!